judeu, tem o prosélito. O prosélito é o gentil que aceitou a religião judaica e se circuncidou. E abraçou todo o judaísmo. Prosélito. O temente a Deus é como se fosse os simpatizantes da fé. É como se fossem os visitantes, frequentadores da igreja, que se simpatiza, gosta de mim, mas ele não simpatizou, ainda não é mesmo. Está entendendo? Ele era tipo assim. E ele orava, e ele dava esmola. Deus falou com ele em visão. Deus falou com Pedro em visão. A mesma coisa, sincronizou. Pedro vai lá. Ele chama, Pedro, chamei toda a minha família, todos os meus parentes, todos os meus soldados, funcionários, para ouvir o que Deus tem a falar através de você. Olha só, culto no lar. A igreja, hoje está difícil, mas não sei se outras igrejas têm, mas fazer culto nos lares e chamar pessoas. Às vezes tem pessoas lá na sua rua que não vêm para a igreja. Você convida, não vem. O meu irmão Márcio vem e traz um, né, Márcio? Márcio é pentecostal. Então, mas aí se você marcar, pastor, vamos fazer um culto na minha casa, aí aquele vizinho que não vem na igreja, mas vai no culto na sua casa. Sabia? É verdade. As igrejas no primeiro século surgiram assim, tirando o templo em Jerusalém, eram em casas. Essas cartas do Novo Testamento, que eram escritas a igrejas, você pode ver muitas cartas, Paulo fala assim, ele saúda, paz e graça da parte de Deus, e a igreja que está na sua casa, e a igreja que está reunida na sua casa. Naquele tempo não era ainda construído, é só lá para o quarto século que começa a construir catedrais e capelas, essas coisas. Nas casas. Fora também, muito importante, uma tradição dos protestantes, depois do século XV, que é o culto no lar entre família. O culto entre família, onde o pai junta a esposa, os filhos, no café da manhã, no almoço, na janta, e ali na mesa faz a oração, ou no domingo faz o culto, porque não era culto todo dia que nem nós temos hoje. Antigamente, no passado, eles não faziam culto todo dia. Eles, às vezes, eram um culto só, que eles se reuniam no domingo, e os demais dias eles faziam culto com os familiares deles. É o culto dominical, domiciliar. E ali, por isso que muitos cristãos antigos conseguiam passar a sua fé para os seus filhos, para os seus netos, como aconteceu. Nós temos até para aqui, 2 Timóteo, que fala assim, no capítulo 1, versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Glória a Deus, aleluia. Paulo, se eu não me engano, na sua segunda viagem missionária, ele encontra, os irmãos vão recomendar esse jovem chamado Timóteo. Paulo, ele tinha, na sua primeira viagem, tinha havido implantado igrejas, pregado evangelhos, pessoas tinham se convertido. Então, a avó e a mãe de Timóteo, era bem conhecida de Paulo, talvez foi pelo ministério de Paulo que eles se converteram. E aí Timóteo foi chamado para ter um ministério, para ser um discípulo, um aluno, um filho da fé de Paulo. E aí ele está falando, olha, a fé que habitou primeiro foi na sua avó, que passou para a sua mãe, que passou para o seu neto. Então, avó, mãe e neto. 3 gerações.